Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor e professora, aluno e aluna, e a todos os simpatizantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é exatamente este: ajudar e nortear você com subsídios teológicos, subsídios sociais, subsídios históricos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para que você tenha uma boa aula, nós estaremos aqui disponibilizando no canal EBD em Ação. Quero agradecer a você que é inscrito no canal. Agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos teus likes, te agradeço pelos teus comentários e pela tua divulgação do nosso trabalho. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha inscrever-se no nosso canal. Observe no canto direito do seu vídeo que vai ter a palavra com letras brancas inscrever-se. Clique nela e torne-se um inscrito do nosso canal. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos do canal. Se gostar dos vídeos aula, dê bastante joinha, bastante like, dizendo gostei. E você pode divulgar, pode comentar. Sempre que posso, estou respondendo os comentários dos nossos alunos aqui no canal EBD Ação. Você também pode ativar o sininho que está no canto direito aí. Você veja o sininho, clique nele, então você ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, toda vez que eu postar vídeos novos aqui, e eu posto toda semana, você vai receber uma notificação como se alguém estivesse dizendo: corre no canal porque tem vídeos novos. Aí você vai assistir esses vídeos em primeira mão. E assistindo, não se esqueça, dê um like, dê um joinha, depois você pode divulgar, comentar e compartilhar nas suas redes sociais estes vídeos. Você também pode estar acessando vídeos de trimestres passados, vídeos de trimestres de anos anteriores. Eles estão disponíveis através de playlists, que são pastas que dentro de cada pasta está o trimestre inteiro de vídeos, aulas comentados. Acesse ali, assista, dê o joinha, divulgue e compartilhe no nosso canal. Sempre será você bem-vindo ao nosso canal EBD em Ação. Divulgue, fale para os seus amigos, para os seus irmãos que há um canal de Escola Bíblica Dominical comentando as lições bíblicas para que você tenha subsídio, tenha algo a mais, possa acrescentar no seu plano de aula, no seu plano de ensino, e assim você vai para a sala de aula, vai dar uma aula de qualidade, os alunos vão sentir-se cada vez mais interessados pelas suas aulas, aprenderão cada vez mais das palavras que você possa falar, principalmente a palavra de Deus, e eles então atingirão a maturidade cristã. A lição de hoje, a lição de número 2, datada do dia 12 de janeiro de 2020, tem o título A Humanidade de Jesus Cristo e a Sua Deidade. O texto do dia está em Colossenses 2:9, onde Paulo diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A síntese: pensar sobre a natureza de Jesus Cristo significa refletir sobre a própria essência da fé cristã, pois cristianismo sem compreensão plena do Salvador é pura religiosidade vazia e déspota. Primeiro tópico, a lição diz muito mais que um super-homem, um humano de verdade. A necessidade de superação da dicotomia homem-deus em Jesus de Nazaré. Então Paulo já começa escrevendo para os cristãos em Colosso, dizendo que em Jesus habitava toda a plenitude da divindade. Isso significa que Jesus ele tinha as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana ele já possuía, porque ele mesmo disse: antes que Abraão existisse, eu sou. No eterno passado, Jesus ele está presente na criação do mundo, na criação do homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós observamos que já há a presença de Cristo na eternidade passada. Agora, com a encarnação do Verbo, deu-se a natureza humana, quando o Verbo se fez carne. É interessante dizer que quando ele se tornou o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Esse Verbo, alguns chamam de o Deus menino.
Quando ele nasce de mulher, normalmente o menino precisou de amamentação, de aprendizagem, crescimento. Lucas diz que crescia em graça e sabedoria para com Deus e para com os homens. O crescimento natural de aprendizagem, etc. Agora, a diferença é que Jesus ele não nasce do sistema normal de um homem com mulher, da relação de um homem com uma mulher. Ele não tem a gênese de Adão, porque por um homem entrou o pecado no mundo, e por isso que todos pecaram. Então ele não vem de Adão para que este pecado original não esteja na vida de Cristo. Então ele foi gerado pelo Espírito. Usou simplesmente o ventre de Maria e a geração foi do Espírito. Então ele não tem a gênese do pecado no seu DNA. Por isso que ele é sem pecado. E ele, sendo alguém sem pecado, aí que entra a questão de Paulo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso que ele, como homem, ele precisou dos atributos do Espírito Santo para ele poder vencer todas as barreiras e fazer todas as questões que ele fez. Isto é, quando Paulo escreve aos Filipenses, Paulo ele começa dizendo, Paulo Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual, mas esvaziou-se, mas aniquilou-se. Aniquilou-se de quê? Esvaziou-se de quê que Paulo está dizendo aí aos Filipenses? Esvaziou-se da sua glória, da sua natureza divina, da sua divindade, não que ele deixou de ser Deus, mas que pelo menos não fez uso, fruto de todas as formas na divindade enquanto esteve na terra. Porque senão seria muito fácil quando ele virasse para os discípulos e dissesse, olha, eu venci o mundo, eis que eu vos dou o exemplo. O exemplo de quê? De batalha, de vencimento, de luta, de superação. Os discípulos poderiam dizer, mas tu és Deus. Tu venceu como Deus. Nós não somos Deus, não temos esta capacidade de vencer tudo que tu venceste, porque não somos Deus, somos humanos. Não, ele está falando como humano, venceu como humano. Então ele, como homem, não fez uso de toda a sua plenitude, já esvaziou-se, como diz Paulo, esvaziou-se da sua glória, da sua divindade, tornou-se, limitou-se. É a mesma coisa, às vezes a gente vê em alguns programas, o patrão, o subgerente, ele vai em algumas empresas e vem disfarçado de funcionário. Ele vai trabalhar na limpeza, vai trabalhar braçalmente, ele vai fazer alguma atividade que não é atividade diretamente ligada à gerência, ou à administração, ou à diretoria da empresa. Ele está como um funcionário, fazendo os afazeres de um funcionário comum. Mas ele é o gerente. Então assim foi Cristo da mesma forma. Ele se limitou à circunstância humana. Os humanos estão limitados ao tempo, estão limitados às circunstâncias, estão limitados a série de coisas. E Cristo aceitou esse limite como humano. Agora, como humano, ele precisou do Espírito de Deus. Por isso que nós vemos no batismo de Cristo o Espírito vir repousando sobre ele como forma corpórea. E agora Paulo está dizendo, sobre ele estava toda a plenitude da divindade. O profeta Isaías, ele começa dizendo que o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aí lá pelos capítulos seguintes ele começa a dizer, e sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de conselho, o Espírito de conhecimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito de... E ele vai falando, relacionando ali 7 espíritos. Não é que existe 7 espíritos de Deus. A Bíblia diz assim que há um só Deus, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Mas o número 7 é o número da perfeição. Então, as Escrituras estão querendo dizer, em outras palavras, que Jesus tinha a medida exata do Espírito. Todos os atributos do Espírito estavam nele, a medida toda do Espírito. E eu vou exemplificar melhor para você. Quando Paulo diz assim que a igreja de Corinto, eu não vos louvo. Por que não vos louvo? De modo que a igreja de Corinto tinha todos os dons, Paulo diz isso. Nenhum dom vos falte. Tinha todos os dons do Espírito de Deus. E olha que ele relaciona, o próprio Paulo faz relação dos dons espirituais que estão na igreja, né? Ele faz relação de 9 em Corinto, não que há apenas 9 dons espirituais.
Em outra carta, como Romanos 12, ele também faz outras relações de dons espirituais, os dons naturais, os dons ministeriais. Então os dons espirituais são diversos. Simplesmente ali em Corinto, quando Paulo fala os dons de curar, ele põe no plural, como se estivesse sendo vários dons de cura. E Romanos 12, o dom de presidir, o dom de liderar, o dom de repartir, o dom de contribuir. Ele vai falando sobre dons espirituais e mesclando em Romanos 12 sobre dons naturais. Então não são só 9 dons, são diversidade de dons, diversidade de ministérios, são muitos os dons. A igreja de Corinto tinha todos os dons. Uma pessoa só é impossível ter todos os dons espirituais. Dificilmente alguém pode dizer, eu tenho o dom de curar, tenho o dom de ministrar, o dom da ciência, o dom da palavra, o dom da fé. Há alguns dons, a parábola dos talentos, ela exemplifica muito bem isso, né? Alguns ele deu 5, a um ele deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Então assim, juntando toda a igreja em si, como a de Corinto, tinha todos os dons espirituais. Agora, Cristo tinha a plenitude dos dons espirituais, ele tinha todos os dons, por isso que ele curava, ele revelava, ele sarava, ele tinha todos os dons. Por quê? Porque ele não tinha pecado e o Pai se agradou sobre ele da toda a plenitude da divindade. Plenitude é a medida completa, plenitude é o copo cheio de água transbordando. Então ele tinha todos os dons, estava cheio do Espírito, mas mesmo assim, ele fazendo as obras do Espírito, como nós também podemos fazer. Ele disse para os discípulos, obras maiores do que essa farão, porque eu vou para o meu Pai. Quer dizer, meu ministério encerra, o de vocês continuam e vocês continuarão a exercer as obras de Deus, operando através do Espírito de Deus. Então os homens, eles podem fazer obras, e essas obras de cura, de ministração, dos dons espirituais, que estão diretamente ligados ao Espírito de Deus, nós fazemos porque temos dons espirituais. Agora, a diferença é que Cristo tinha a plenitude do Espírito, tinha todos os dons espirituais. Então nós observamos da seguinte forma, Cristo, sendo Deus, tendo a plenitude, às vezes precisou fazer uso da parte divina, como por exemplo, perdoar pecado. Quando trouxeram para ele um paralítico e puseram diante dele, ele disse, perdoados estão os teus pecados. Aí as pessoas disseram, quem que é este que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados, porque até ali estavam olhando para Jesus como humano, como carpinteiro, como nazareno, como da região de Nazaré. Então olharam para ele dessa forma e não viam ele como Deus, porque não tinha a distinção. Ele era comumente 100% homem, a diferença era dos dons espirituais. Então ele faz a distinção ali, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado. Ele disse para o paralítico, levanta-te e anda, que ele já tinha feito a proposta, qual seria mais fácil, a ação, perdoar pecado ou mandar ele andar. Então ele disse, vou fazer o mais difícil na vista de vocês. E ele fez o mais difícil, que era mandar o paralítico ser curado, ele foi curado, para mostrar que ele era a pessoa divina, que é Deus. Então a diferença é, ele faz uso da parte divina quando é necessário. Mas a maioria do ministério de Jesus é através do Espírito que estava nele. Um fator disso é quando alguém diz, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul. Aí ele fala, olha, quando vocês cometem pecado contra Deus, há o perdão. Mas quando cometemos blasfêmia contra o Espírito de Deus, por que ele diz isso? Porque o que ele fazia era a ação do Espírito. Os dons do Espírito que estavam nele, a plenitude do Pai. Sobre ele foi do agrado do Pai que toda a plenitude do Espírito nele habitasse. Segundo o tópico da lição, Cristo Jesus, nosso Deus, o Deus que está conosco. Como sabemos que Ele é Deus? Pelas Escrituras Sagradas, como saberíamos que Ele é Deus? Primeiro ponto, só Deus pode perdoar pecado. Segundo, toda adoração deve ser a Deus. Está nas leis que Deus deu a Moisés, ao povo de Israel, não terás outros deuses diante de mim, só a Ele adorarás. E Cristo aceitava a adoração, então ele é praticamente Deus. E ele perdoava pecado, praticamente Deus. Ele disse para a mulher em São João, capítulo 8, a chamada mulher adúltera, perdoados estão os seus pecados, vai e não peques mais. Então ele tinha o poder de perdoar pecado, só Deus tem esse poder de perdoar pecado. E ele perdoava o pecado das pessoas, recebia adoração, então estava claro e explícito que ele é Deus. E ele mesmo diz isso, mostrando para
os seus discípulos, né, quando um deles disse, mostra-nos o Pai. Aí ele diz, estou há tanto tempo convosco e pede-me o Pai? Quem me vê a mim vê o Pai. Quer dizer, ele é Deus, né? Faz parte da classe divina de Deus. Então está expresso ali que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, é o Salvador, é o Filho de Deus, é o Messias e é divino. Tem um tópico da lição que fala a experiência de Jesus, a experiência humana de Jesus. Então, um dos pontos que os críticos muitas vezes ficam preocupados e perturbados é exatamente esse, o Jesus histórico. Quer dizer, a história conta sobre Jesus. Se fosse simplesmente pegar o ministério de Jesus, e algumas pessoas provavelmente poderiam montar um cenário para dizer que ele não existiu. Agora, de fato ele existiu. O nascimento de Jesus, a mulher que deu à luz a Jesus, a família em que Jesus viveu, os vizinhos em que Jesus esteve convivendo, provam isso. A história em si, documentos que não são nem bíblicos, documentos que não são nem religiosos, vem provando ao longo dos séculos a existência de um Jesus histórico. Outro fator que é uma pedra de sapato na mão dos críticos é a morte de Jesus. O túmulo até hoje está lá, túmulo vazio. Como poderiam fraudar uma morte de alguém? Eles até tentaram no começo dizer que Jesus teve um desmaio, que não morreu, que a morte dele era fraudulenta, mas a história registra os fatos. Paulo diz assim, falando de pessoas, de testemunhas oculares, mais de 500 irmãos presenciaram o Mestre. E ele diz assim, dos quais ainda muitos estão vivos. Então estão os documentos ali provando a existência de alguém, Jesus histórico. Hoje a história não consegue mais esconder a realidade da vida de Jesus. Agora, lógico que alguns hoje dizem que ele era mais um profeta, foi um líder religioso que se destacou por pregar coisas boas. Não, não é esse simplesmente o fato. Mas o Jesus histórico existiu. Agora, vamos analisar o Jesus histórico pela própria palavra de Deus, que vai dizer quem de fato ele é, o que fez. Então a história não consegue mais esconder, não é mais um mito. Jesus não é mais simplesmente um mito, a fruto de imaginação de alguém dos seus seguidores que criaram o cristianismo. Não, senhores, ele já faz parte da história e a história comprova que Jesus existiu. Muitas pessoas têm se preocupado com coisas supérfluas sobre Jesus, a questão da cor da pele, a cor do olho, como é o cabelo, a altura, a estatura de Jesus. Tem coisas mais profundas que devemos mergulhar nesse universo para entender sobre ele. O primeiro ponto é o amor de Cristo. O amor de Jesus pela humanidade. Nós devíamos nos debruçar para entender este amor. Simplesmente se a gente não conseguir entender que é tal, o amor que João diz lá, Deus amou o mundo de tal, a gente não vai alcançar, a mente humana não alcança, mas pelo menos sentir o amor de Deus. No momento que ele morre, já dá para percebermos a toda a vida de sofrimento em prol de alguém. Então, sentir essa paixão de Cristo pelo pecador, essa vontade de resgatar o projeto inicial que ele teve com a humanidade. Outro aspecto são a misericórdia de Jesus. Misericórdia, a palavra grega, miser, de miserável, córdia de cardia, que significa dar a vida, né? Coração, no caso, coração de cardia, é sinônimo de vida, de alma. Então, dá a própria vida a um pobre miserável. Isso que significa a palavra misericórdia. E é o que ele fez. Paulo diz que nós éramos miseráveis, miserável homem que sou, ele também se considerava miserável. E Paulo diz assim que todos nós pecamos, todos pecaram, destituídos estão, afastados estão da glória de Deus. Agora, Cristo, pela sua misericórdia, com muito amor com o que nos amou, nos resgatou novamente. Por isso nós estamos aqui. Então, entender esses atributos de Cristo, a graça de Cristo, a misericórdia, o amor, é mais interessante do que ficar tentando descobrir a cor do olho do Mestre, o tipo de veste que ele vestia. É muito interessante entender o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor. Outro aspecto da lição mostra Cristo humilde, a humildade de Jesus. Muitos esperavam que ele viesse num cavalo alado, que viesse nascido num berço de ouro, de pessoas de famílias riquíssimas, mas ele vem montado numa jumenta, veio de família pobre. Um dos destaques que eu gosto de dizer sobre aqueles que dizem que Jesus é milionário, que tinha tesoureiro, tinha casa na praia, tinha barco, era pescador, tinha comércio, é o fato de que na lei de Moisés, as pessoas que tinham condições ofereciam novilho.
Os da classe média ofereciam um carneiro, uma ovelha, e os pobres ofereciam uma pomba, que era de fácil aquisição para quem era pobre, comprar e oferecer a oferta no templo. E quando Jesus veio ao templo com seus pais, o texto diz que eles ofereceram um pombo. Então prova que ele era de uma família pobre. E ele disse aos seus discípulos: o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então ele era humilde não só porque veio de uma família pobre, não é só por isso que ele era humilde, mas de fato a humildade está expressa em tratar a todos iguais, de ser simples com as pessoas, de viver com o povo, gostar das pessoas, não tinha orgulho, não queria viver separada como os fariseus. A classe dos fariseus viviam separados, demonstravam uma santidade maior do que a população, oravam. A oração do fariseu do publicano, ali que Cristo contou essa parábola, ela expressa exatamente isso. O orgulho, a soberba, o que estava desprovido em Jesus. Primeiro porque ele não tinha pecado, então não tinha orgulho, não tinha soberba, e era humilde, era santo e era simples. Então ele tratou desde as crianças, pegando no colo, atendendo ao jovem, ouvindo a oração, o pedido, o socorro das viúvas, das mulheres, e até mesmo estando com os ricos nos seus apartamentos, ensinando ele, como Zaqueu, como Nicodemo, atendeu a todos. Cristo atendeu a toda a população. Terceiro tópico, um Cristo que conhece as nossas dores, da teoria à prática. Cristo conhece as nossas dores não só porque ele é onisciente, sabe todas as coisas, não só porque ele prescruta todas as coisas, todos os pensamentos, mas ele conhece as nossas dores e se compadece de nós porque passou por aquilo que nós passamos. O Filho de Deus, ele teve uma vida como a que temos. Ele, como criança, mamou, vestiu fralda, cresceu, foi embalado, comeu, cansou-se, dormiu, afadigou-se, entristeceu, viveu, morreu, mas ressuscitou. Então, tudo que nós vivenciamos, ele vivenciou. Teve sede, nós também, como humanos, temos sede. Então, quando Cristo se fez humano, fez o verbo se fez carne, ele passou a experimentar o que é ser um humano. Você não pode sentir a dor de quem perdeu uma mãe. Você não conhece a ausência, a falta que faz uma mãe no lar, se você não perdeu a sua. Agora, quando você perde um ente querido e que alguém também perdeu, você sabe a dor que ele está sentindo, a aflição que ele está sentindo. Assim é Cristo. Só pode compadecer da nossa necessidade aquele que passou pelas mesmas intempéries da vida que passamos. Só pode socorrer-nos, só pode dizer: eu sei essa dor sua, eu sei que você sente, eu sei por que chora. Aquele que passa pelas mesmas situações que nós passamos. E Cristo passou. Por isso que ele se compadece de nós. Mesmo nas coisas mais básicas da vida. Eu tenho fome, ele sabe o que é ter fome. Eu tenho sede, ele sabe o que é ter sede. Até as aflições da alma. Ele chamou o discípulo e confidenciou: a minha alma está profundamente triste. E a tristeza é detrimento do pecado. E ele estava triste e se entristeceu não porque pecou, mas porque estava com os nossos pecados. Então as consequências dos nossos pecados vieram sobre ele. Por isso ele sofre e por isso morre, porque o salário do pecado é a morte. Mas ressuscita, nos dando vitória. Um outro ponto de Cristo é que ele intercede por nós. Assim como o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, ele intercede, é o mediador entre Deus e o homem e Deus. Quem que é Cristo? Não é Maria, não tem outro intermediário, é Cristo. Até mesmo a questão do batismo com o Espírito Santo, nós devemos pedir a Cristo interceder por nós, que ele nos batizará com o Espírito Santo com fogo. Se pedirmos alguma coisa, ele diz: meu nome. Peça em nome de Jesus, peça ao Pai, em nome de Jesus, que o nome dele é soberano. E a intercessão é o que intercede por nós diante do Pai. É como se ele dissesse para o Pai, eu estou exemplificando aqui para a gente entender essas questões da transcendência. É como se ele estivesse do lado de Deus Pai e dissesse: Pai, perdoa aquele, porque eu sofri muito por ele. Então esse tipo de intercessão que Cristo faz, o papel de Cristo de interceder pelos seus, de ouvir, de atender, dentro da sua vontade, lógico, tudo quanto pedimos, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Outro ponto, ele está
atento a todas as nossas dores. Ele está atento a todas as nossas dores. As dores do corpo, Cristo sofreu as dores do corpo. As dores da alma, Cristo sofre as dores da alma. As dores do espírito. Todo homem, o ser humano por completo, quando tem dor, Cristo sente também. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele nos anima. Ele sabe do que nós precisamos, sabe da nossa necessidade, sabe das nossas causas. Cristo conhece de uma forma geral. Este é o Salvador que nós estamos. Por isso que, às vezes, uma série de coisas que os evangelistas estão contando sobre Cristo, de vez por outra eles dizem, Cristo moveu-se de íntima compaixão. Isso está em João capítulo 11, quando Maria chorou, ele vendo-a chorar e os judeus que com ela vinham, moveu-se de íntima compaixão, quer dizer, se compadeceu, compadecer, sentir o que a pessoa está sentindo, se colocar no lugar do outro. Alguém levou uma martelada no dedo, coloque seu dedo para levar a martelada para saber a dor que o outro está sentindo. É esse aspecto de Cristo, sentir as nossas dores, se compadecer, interceder, fazer algo por nós, é esse aspecto de Cristo que nós estamos falando, que a lição vem falando. Portanto, professor e professora, que você consiga, nessas aulas para os nossos jovens, transmitir um pouquinho do nosso Cristo, dos sentimentos que Cristo teve por nós, entender a misericórdia, despertá-los a buscar entender o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus. É muito interessante para a nossa vida estudar sobre Jesus histórico, estudar sobre Jesus, Deus, as naturezas do Criador. Ajuda-nos a apaixonar-nos cada vez mais pelo nosso Cristo e pela sua palavra. Portanto, professor e professora, que você tenha uma boa aula. Deus em Cristo te abençoe.